Meu nome é Carlos, e eu era um homem felizmente casado com Laura. Nossa vida era boa, tínhamos uma casa bonita, bons empregos e 2 filhos maravilhosos. Mas, como muitos homens tolos, eu não dei valor ao que tinha. Tive um caso com uma colega de trabalho, Maria. Foi um erro, e eu sabia disso desde o início, mas a adrenalina e o proibido eram tentadores demais para resistir. Tudo começou há cerca de 6 meses. Laura estava viajando a trabalho e eu me sentia solitário. Maria estava sempre ali, disposta a me ouvir e eventualmente disposta a mais. Nosso caso durou apenas algumas semanas, mas foi o suficiente para mudar minha vida para sempre. Laura voltou da viagem mais cedo do que eu esperava. Ela me encontrou com Maria na nossa cama. Eu nunca vou esquecer o olhar de dor e traição nos olhos dela. Laura saiu de casa e foi morar com a mãe dela. Eu me senti um lixo, mas achei que com o tempo as coisas iriam melhorar e que eu poderia reconquistar a confiança dela. Naquela noite eu estava sozinho em casa. Foi quando tudo começou. Eu estava deitado na cama tentando dormir quando ouvi uma voz baixinha. Parecia o nome de Laura, mas eu estava sozinho. Pensei que fosse minha imaginação, fruto da minha consciência culpada. Ignorei e tentei dormir. Mas a voz voltou, desta vez mais alta e mais clara. Carlos, traidor. Me levantei e acendi todas as luzes da casa e procurei por algum sinal de vida. Nada. Absolutamente nada. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Eu sabia que algo estava errado. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Objetos começaram a se mover sozinhos. Louça caía das prateleiras, portas batiam sem motivo. Eu me sentia sufocado pelo medo. Laura ainda não falava comigo, então eu não tinha ninguém para desabafar. Meus filhos estavam com ela e eu estava completamente sozinho. Uma noite, enquanto tentava me distrair assistindo TV, ouvi um barulho alto vindo do andar de cima. Corri para ver o que era e encontrei o espelho do nosso quarto quebrado. No meio dos cacos de vidro estava escrito traidor em letras vermelhas. O medo tomou conta de mim e eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser algo sobrenatural acontecendo. Contratei um médium para tentar entender o que estava acontecendo. Ele passou algumas horas na casa, fazendo rituais e tentando se comunicar com o espírito. No final, ele me disse que a casa estava sendo assombrada por um espírito vingativo. Eu precisava fazer as pazes com quem eu havia prejudicado, para que o espírito pudesse descansar em paz. Tentei falar com Laura, mas ela não queria me ouvir. Eu estava desesperado. As manifestações sobrenaturais ficaram cada vez mais violentas. O espírito não apenas movia objetos, mas também me atacava fisicamente. Eu acordava com arranhões e hematomas pelo corpo. Era como se o espírito estivesse cada vez mais forte. Um dia eu estava no escritório tentando me concentrar no trabalho, quando senti uma presença fria ao meu lado. Olhei para cima e vi a figura de uma mulher, pálida e com os olhos cheios de ódio. Era Maria. Ela estava morta. Descobri que ela havia cometido suicídio pouco depois de Laura nos encontrar juntos. O espírito vingativo não era de Laura, mas de Maria, que se sentia traída e abandonada por mim. A partir daquele momento, as coisas ficaram insuportáveis. Eu mal conseguia dormir, comer ou trabalhar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Maria deformado pelo ódio e pela dor. Ela me culpava por tudo. O médium voltou e tentou exorcizar o espírito, mas nada funcionou. Maria estava determinada a me fazer pagar pelo que eu fiz. Laura eventualmente soube do que estava acontecendo e, apesar de toda a dor que eu lhe causei, ela decidiu me ajudar. Juntos, procuramos um especialista em atividades paranormais. Ele nos explicou que, para libertar o espírito de Maria, eu precisava me redimir e pedir perdão não só a Laura, mas também a Maria. Fizemos um ritual na casa, onde eu confessei todos os meus pecados e pedi perdão a Maria. Senti um frio intenso e vi o espírito dela pela última vez. Seus olhos, cheios de ódio, lentamente se suavizaram. Ela desapareceu, deixando uma sensação de paz e vazio. Laura e eu ainda estamos trabalhando para reconstruir nossa relação. As cicatrizes do que aconteceu ainda estão presentes, mas estamos determinados a superar isso juntos. O espírito de Maria não voltou, e eu
finalmente posso dormir em paz. Aprendi da maneira mais difícil que traição e desonestidade têm consequências terríveis. E, acima de tudo, aprendi a nunca subestimar o poder dos mortos.